Mais um episódio da Roda do Tempo, mais uma resenha. O episódio 4 foi A Filha da Noite. E aqui eu vou fazer de uma forma diferente a minha análise. Eu vou começar da pior trama para a melhor. Vamos lá? Nesse momento, a trama do Len é a mais devagar. Na minha opinião, 2 cenas ali poderiam ser facilmente editadas, né? E numa série que só tem 8 episódios por temporada e que vai contar uma história contida em 14 livros por volta de 5, 6 temporadas, né? Cada cena ali tem que ser pesada e medida com precisão. A gente poderia ter visto 3 cenas ali e já acabava, né? Porque essa trama tá levando a uma conclusão que tá focada na trama da Moiraine e do Rand, né, que é o que termina o episódio. O Lan ainda tá sofrendo um pouco com a rejeição da Moiraine e ele tá com a Alanna, que é aquela Aes Sedai do Aja Verde, o Aja Verde que é o Aja militar, e é o Aja que tem permissão de ter mais guardas, mais do que um. Cada Aes Sedai, fora as Aes Sedai do Aja Vermelho, elas podem ter um guarda, né? As Aes Sedai do Aja Verde podem ter mais. Então a Alanna, ela tá discutindo ali com o Leon, que é uma discussão até importante, né? O que ele vai fazer próximo. E ela tá falando que a Nynaeve já tá sendo aceita e que a Nynaeve em breve vai precisar de um guarda, porque o Lan e a Nynaeve, eles estão apaixonados. E o Leon, inexplicavelmente, ele acha essa ideia uma ideia ruim, sabe-se lá por quê, e ele meio que rejeita essa ideia. Interessante notar que a Alanna aqui está mencionando uma outra Aes Sedai chamada Cadsuane, tá? E já é o segundo episódio que a gente tem menção dessa Aes Sedai. E ela vai ser muito importante para o futuro, para as próximas temporadas. Ela passa tempo lá com os guardas da Alanna, né, conversando. A gente tem mais um insight como a ligação dos guardas com as Aes Sedai funcionam, né? E a gente é levado a essa descoberta dessa profecia, que essa profecia ela está apontando a volta de uma mulher chamada Lanfear. O que fizeram com a trama do Matt, resolvendo em 2, 3 cenas, é o que eu gostaria que tivessem feito com a trama do Len, mas né? O Matt, ele tá na taverna com a Min, né? Ele tá jogando dados, a Min pede licença e vai falar com o dono do estabelecimento. E a gente meio que vê que ela tá esperando alguém ali. A gente entende por que a Liandrin foi capaz de convencê-la a fugir com o Matt, porque ela prometeu que ia livrar a Min do poder dela, que o poder dela é de visualizar os destinos das pessoas. Entretanto, quem aparece para mim não é a Liandrin, é o Ishamael, um dos Forsaken, né? E ele faz a mesma promessa e ele pede que ela guie o Matt até Cairhien. Cairhien, como eu lembrei para vocês na minha análise anterior dos 3 primeiros episódios, é o país da onde a Moiraine vem, e a minha aparentemente aceita essa proposta. Trama mais curta, mas também como a trama do Matt bem efetiva, né, é a trama do Perrin. O Perrin tá com Elias, né, que o explica, né, que eles são irmãos lobos, é o termo que ele se refere ao que eles são. Eles têm esse poder de conexão com os lobos, né? Eles podem ver o que os lobos veem, eles podem se comunicar dessa forma através de visões com os lobos. E o Elias aparentemente estava não só seguindo o Perrin, mas também observando o Perrin por algum tempo. O Perrin questiona por que o Elias não entrou em contato com ele antes, por que o Elias não tentou salvar as pessoas lá da invasão Shan-Chen. A gente espera que eles agora vão montar um ataque de resgate ali, né? E a trama termina com a gente sabendo o nome do amigo agora, lobo, do Perrin, que é o Hopper. A Nynaeve e a Egwene, elas ainda estão tentando se assimilar a essa nova realidade da Nynaeve, ser uma seita da Egwene, não. O trauma dela, do que ela passou nos arcos, né? Aquela visão horrorosa que ela teve, né? Que ela quase não saiu. Só um detalhe, eu quando vi da primeira vez, eu achei que fosse a Egwene que tivesse aberto lá o portal e que por conta de exaustão, por isso que ela estava desmaiada ali quando a Nynaeve finalmente saiu, mas não, né? Até a gente teve um comentário aqui, realmente, eu vi outras pessoas comentando a mesma coisa,
realmente foi a Nynaeve que conseguiu mais uma vez fazer o impossível, que é abrir o portal do lado de dentro. A gente tem a Liandry tentando fazer as intrigas dela ali na torre, e ela tem uma informação do que está acontecendo em Falme, né? Que é aquela invasão dos Seanchan, que a gente já viu, que pegou o Loial e o Perrin naquele momento. Ela pergunta por que não estão fazendo nada, e a gente fica pensando o que ela quer fazer, o que ela quer fazer. Bom, o que ela quer fazer é uma armadilha, uma cilada para Nynaeve. Elas têm uma conversa, né, de peito aberto ali, aparentemente, sobre o que a Nynaeve passou nos arcos. E a gente tem mais uma vez a explicação da Liandry de como é difícil para as Aes Sedai, né, lidarem com essa coisa do envelhecimento delas lento, né? Elas vão ver a família delas morrer. É por isso que elas são estimuladas a não terem vínculos familiares. E é um pouco aquela questão também que a gente vê em O Senhor dos Anéis, né? De quando Arwen vai casar com Aragorn, que é a questão da escolha, da imortalidade, de como é difícil você ser imortal e ver pessoas que você ama morrendo, né? Aqui a gente tem esse paralelo aí com as Aes Sedai também. E a Nynaeve explica que foi a filha dela que ela viu morrendo naquele momento. E de vez em quando a gente tem aquela sensação de que a Liandry tem um plano, mas ela é tão aberta, ela é tão honesta com a Nynaeve, né? Inclusive eu fico assim, comovida até, né? Mas a Liandry mostra-lhe que o plano ainda continua, ela dá aquela, olha, não seja tão ríspida, eu tenho aqui uma coisa para te falar, não haja assim, no calor da decisão, espere aí, mas olha, seus amigos estão em perigo lá em Falme, eu não sei o que você vai fazer, blá, blá, sabendo que a Nynaeve é uma seita, ela pode sair ali da torre a hora que ela quiser. E é exatamente isso que ela faz, mas antes ela vai falar com a Egwene, e ela espera que a Egwene vá ficar na torre. A Egwene, ela é muito consistente como personagem, é um personagem ambicioso, que quer sempre melhorar. Ela iria ser treinada pela Nynaeve se tivesse ficado nos Dois Rios para ser a próxima sábia lá do vilarejo dela, né? E, no entanto, ela tem essa ligação, ela consegue acessar a fonte única do poder e ela vai para Tar Valon para aprender. E ela tem as amizades dela, ela é super focada nas amizades delas, mas também nessa jornada dela, né? Então, isso da Egwene não muda muito, ela é super consistente. E a Nynaeve, ela pensa que por conta disso a Egwene vai querer ficar em Tar Valon, porque se ela sair dali, ela é arriscada de ser expulsa, né, da Torre Branca e de ter o treinamento dela parado. Mas a Egwene fala que não, os amigos estão lá em perigo, elas vão juntas. E para onde a Egwene vai, a Elaine, que é a herdeira do trono de Andor, vai atrás. Elas se encontram num túnel, e a Liandry tá lá e vê que a Elaine está atrás delas. É uma complicação e a gente tem um embate delas, e é assim que a trama termina. E é uma trama muito interessante, com muitos detalhes, com muitas informações, que a gente tem que prestar atenção para as próximas temporadas. E a melhor trama, que sem tirar nem pôr, é a trama da Moiraine, tá? Desde os vestidos que ela usa, as expressões, a irmã, a casa da irmã, tudo ali é perfeito. Com a trama do Rand, que tem um probleminha aqui, mas também é muito boa, e elas vão se juntar no final. A Moiraine chega a Cairhien, que é o país de origem dela, como eu havia dito, e ela é membro da realeza ali do país dela. Então, ela não vai ficar onde o Rand está, que é antes dos portões, ela vai ficar na cidade mesmo, e ela vai ter com a irmã. E aqui a gente vê um contraponto interessante, aquela questão da Liandry, né? Que remete à questão dos elfos, como os elfos eles escolhem não se envolver muito com os seres humanos, porque eles têm a coisa da imortalidade. No caso das Sedai, eles têm envelhecimento mais lento, elas têm uma longevidade maior, então elas tentam não se envolver muito para não sofrerem, e é o que a gente viu na trama da Liandry, no sofrimento da Liandry por perder o filho dela. Aqui a gente vê o reverso, a gente vê o sofrimento das pessoas que as Aes Sedai deixam para trás, né, quando elas escolhem se isolar lá na Torre Branca, que é a irmã da Moiraine, que é a irmã mais nova nesse caso. Na série eles botaram ela como irmã mais nova, tá? Na verdade, a Moiraine é a irmã mais nova da família dela nos livros. Mas, enfim,
elas têm uma discussão, a Moraine não quer ficar ali, ela tem aquela coisa, ela só vai para casa da irmã para ter um lugar para ficar, ela ainda está agindo como se fosse uma Aes Sedai completa, com os poderes dela, vai mesmo quando ela não tem. Ela tem na ideia dela que realmente o Rand foi ver o Logain para pedir o treinamento, ela consegue convencer, a coisa que o Rand não conseguiu, ela consegue convencer o Logain a treinar o Rand, né? Ela faz ali uma chantagem, a faquinha dela com a adaga dela, ela volta e ela tá procurando onde está o Rand, e o Rand não está na cidade. E é aquela coisa, né? Ela tá evitando a irmã, ela tá evitando esse contato familiar, mas a irmã dela mora na cidade há décadas, a irmã dela é uma nobre, a irmã dela sabe de todo mundo ali, então era só perguntar para a irmã dela. A Moraine perdeu lá tempos, dias, perguntando para um porteiro aqui, para um guarda ali, nananana. Ela poderia ter simplesmente tomado o chá com a irmã e perguntado para a irmã aonde está o Rand, né? Mas ela não fez, porque é a arrogância dos Aes Sedai. As Aes Sedai são extremamente arrogantes, é um ponto que a gente vê bastante, e ela consegue livros, encontrar, né, o Rand, mas quando ela consegue encontrar o Rand, a gente tem a revelação, né? O Rand está com aquela amante dele, que é a Selene, e eles estão num lugar lá isolado, fora da cidade, e tem um fade que vai ter com o Rand, e o Rand, ele analisa, a Selene, né, vê. E a gente tem uma reação estranha da Selene. Ela tá o quê? Ela tá surpresa ou ela tá assustada? Na verdade, ela tá surpresa que o Rand já tinha aquele tipo de domínio dela, porque ela tava observando o cara desde o início, né? A gente já tem aquelas coisas, ela fala do passado dela, que tem esse amante dela, que ela ainda não esqueceu e tal. Que é o spoiler, é o grande spoiler. Na verdade, o amante dela é a pessoa que é reencarnada no Rand, que é o dragão. O Rand é o dragão renascido, então ela era amante do dragão. E aí a gente tem a revelação de que, na verdade, ela foi liberada da prisão, pelo cara, pelo Ishamael, que foi liberado da prisão dele pelo Rand, né? Então a gente está tendo um efeito cascata. E a Moraine estava já de olho ali. Então, quando a Selene está revelando que o nome dela, na verdade, é Lanfear, Lanfear na língua antiga, né, filha da noite, era como ela era conhecida, né? Ela está canalizando, ela está mostrando lá pro Rand. Então, a Moraine, sem poderes nenhum, chega e dá uma facada nela. E a gente tem aquele de volta, né? Porque o episódio foi todo baseado em personagens, em evolução dos personagens, então a gente não teve muita ação, mas essa cena foi absurda, né? Eu adoro que a Moraine, ela tem essa fisicalidade, né? Então ela mata a Selene e ela fala, não, a gente tem que sair daqui correndo. A gente tem que sair daqui correndo. E o Rand quer resposta, ela, não, olha, essa daí, ela tá toda errada, você não tá vendo que ela tá toda errada? Essa mulher é louca, vamos falar. E eles literalmente saem correndo daquela casa, né? Realmente. E a gente vê que, na verdade, a Lanfear, ela tá lá, de boa, né? Então, esse episódio, o episódio 4, foi super interessante quando funcionou. Quando não funcionou, foi um pouco mais entediante, que foi a trama do Len, né? Eu não quero falar nada não, mas eu acho que essa trama do Len estava se arrastando com 3 cenas desnecessárias ali, porque o Maxim, que é o nosso guarda lá da Alana, ele também é namorado do dono da série. A trama da Moraine compensou. Na minha opinião, compensou muito. Principalmente que a gente viu aí o contraponto do que significa para os familiares dos Aes Sedai serem separados deles, né? Delas, na verdade, porque só são mulheres que canalizam nesse universo legalmente. E a trama do Perrin também foi muito enxuta. Eu gostei da trama do Perrin porque foi muito enxuta. A gente tem mais noção do que está acontecendo com o Perrin. A gente tem finalmente respostas, né, que o Perrin quer tanto. E a trama da Nynaeve e a trama da Egwene é consistentemente uma das melhores, se não a melhor trama até agora, né? Bom, o trailer pro episódio 5 já tá liberado, né? É um trailer que nos promete mais ação, né? Então, a gente vai ficar por aqui
E na próxima sexta vai ter o episódio 5. E no sábado, como sempre, a gente volta aqui com a nossa resenha.